Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde a todos que estão acompanhando esse canal. Meu nome é Arthur Bandeira, bem-vindo aqui ao Truindex. Sou professor de Física, bacharel em Ciências Aeronáuticas, piloto comercial e atualmente sou mestrando em Engenharia Aeroespacial. Se você está estudando aí para sua banca de PP, para sua banca de PC, se você simplesmente é só um entusiasta da aviação, que ainda está no ensino médio, aí no meio dessa quarentena aí, muitas vezes querendo estudar e não podendo. Nesse canal aqui proponho fazer um programa aqui de estudos aqui, dar algumas disciplinas aqui da banca da ANAC, de PP e de PC. Então, antes de mais nada, deixe aqui o seu like ou o seu dislike, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no meu canal. E nessa primeira aula de hoje vamos começar a falar sobre teoria de voo. E antes de falar de teoria de voo propriamente dito, vamos falar sobre velocidade relativa. O que vocês entenderiam, por exemplo, por velocidade relativa? Alguns conceitos por exemplo, vento relativo, por exemplo, velocidade relativa do ar, deslocamento relativo entre dois corpos. Tudo isso aí foi estudado por Galileu Galilei. E nesse canal, nessa aula de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre movimentos relativos. Bom, primeiramente vou falar aqui os nossos objetivos de aprendizado. Nessa aula, o aluno ele deverá, após essa aula, melhor dizendo, você, aluno, deverá entender o conceito de referencial, entender o conceito de posição em um dado referencial, diferenciar as posições de um corpo em diversos referenciais e definir a ideia de velocidade relativa. Antes que eu esqueça, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para poder vocês baixarem aqui os slides aqui que serão mostrados aqui durante esse vídeo. Então vamos falar sobre velocidade relativa. Vamos falar desse conceito através de um problema. O problema diz o seguinte: imagine uma rodovia de mão dupla, certo? Naquela rodovia ali que você só tem uma faixa, tipo a BR-304, que liga Natal a Fortaleza, aquelas rodovias que não são duplicadas. Imagine agora um carro de passeio, né? Um carro normal, se movimentando com uma velocidade de 25 metros por segundo, e ele deseja ultrapassar uma carreta que mede 25 metros. E que está se deslocando a uma velocidade de 20 metros por segundo. Vamos lá, considerando que ambos os veículos vão manter a mesma velocidade, ou seja, a carreta não vai aumentar ou vai diminuir, e o carro vai manter sua velocidade, quanto tempo o carro levará para ultrapassar a carreta? Bom, para respondermos essa questão, vamos falar sobre velocidade relativa. Então, primeiramente, vamos falar o que Galileu Galilei propôs, a chamada relatividade galileana. Vamos imaginar um sistema de referência, certo? Um plano cartesiano, um sistema referencial. Aliás, vamos imaginar dois sistemas referenciais. O primeiro sistema eu denotei por R, e ele é um R de x e y, ou seja, você tem as coordenadas x e y. E o outro sistema é o sistema R', que ele é R' de x e y'. E esse segundo sistema, esse sistema R', ele se desloca com uma velocidade constante V maiúscula. A posição de um dado móvel num sistema R é dada pelo vetor R minúsculo. No sistema R' por R' minúsculo. Já a posição do sistema R', ou seja, a posição do sistema referencial R', em relação a esse primeiro sistema, o sistema R, ela é dada pelo vetor R, conforme aí a imagem que vocês podem ver. Agora, podemos agora, nesse caso, considerar o seguinte. Consideremos o sistema R como um ponto fixo no solo, ou seja, podemos considerar esse sistema R
como uma dada posição fixa, ou uma placa de trânsito, um poste, um posto de gasolina, um observador. Será esse sistema R é um sistema relacionado a uma posição fixa no solo. Já o sistema R' podemos defini-lo como sendo a carreta, que está se deslocando com a velocidade uniforme. E podemos também imaginar o ponto como o automóvel, conforme aí na figura que vocês estão vendo. E a partir disso aí, nós vamos definir uma regra vetorial denominada regra do polígono fechado. Essa é uma regra usada para quando vai se fazer soma de vetores. Para aqueles que ainda não sabem, isso aí vocês veem em física no primeiro ano, o vetor ele é um segmento de reta orientado, que ele tem um ponto inicial e um ponto final. E a regra do polígono fechado diz o seguinte: dado dois vetores A e B, o vetor resultante C dos dois será o vetor que une o início de um com o fim do outro, quando a extremidade final do primeiro está conectada com a extremidade inicial do segundo. Então, aqui na figura, nessa próxima figura, vocês podem ver uma forma, vocês podem ter aqui uma visão de como é que acontece uma soma, como é que é uma forma visual, né, melhor dizendo, me desculpe. Vocês aqui podem ter mais ou menos como uma representação visual dessa regra do polígono fechado. Temos aqui o vetor A, o vetor B. Então, você vai unir a extremidade final do vetor A com a extremidade inicial do vetor B. Gente, desculpa, gente. Isso aqui é Nicolau Copérnico, o meu gato, que está miando aqui. Ele está querendo participar do vídeo, ele está querendo aparecer. Então, pela regra do polígono fechado, você vai unir o vetor A com a extremidade final do vetor A com a extremidade inicial do vetor B. E aí o vetor resultante, esse vetor azul, essa setinha azul que vocês estão vendo aí na figura, é o vetor resultante, que ele sai da extremidade inicial de A e vai até a extremidade final de B. Voltando aqui para a figura, né, para a primeira figura, nós temos aqui uma representação do sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas R e o sistema de coordenadas R'. E percebam que nessa figura nós temos três vetores. O primeiro vetor é o vetor R, que indica a posição desse ponto aí, certo? De um ponto material qualquer, de uma partícula, em relação a esse primeiro sistema de referência, o sistema de referências R. Nós temos aqui o vetor R', que ele indica a posição dessa partícula com relação ao sistema R', que está se deslocando com uma velocidade V, maiúscula. E nós temos aqui agora um vetor R'. Esse vetor R', ele indica a posição do sistema R, da origem do sistema R, do sistema R', melhor dizendo, desculpe. O vetor R', ele indica a posição do sistema de referências R' em relação ao sistema R. Ó, gente, para quem não conhece, ó, pessoal, para quem não conhece, esse aqui é Nicolau Copérnico, viu? É meu gato. Ele vai participar muito aqui desses vídeos aqui. Ele vai ficar aqui comigo aqui agora, né? Para não me atrapalhar, certo? Esse aqui é Nicolau Copérnico. Ó, dá um tchau aí. Ó, Copérnico. Dá um tchauzinho aí pro pessoal, ó. Tchau. Pronto, agora vá brincar, vá
Vá brincar aí. Eu tô gravando. Bom, então, gente, retornando aqui. Nós temos aqui o nosso vetor R maiúsculo, que indica a posição, a posição relativa do sistema de coordenadas R' em relação a R. Então, vocês podem perceber muito bem aplicando aqui a regra do polígono com esses três vetores aqui. Vamos aplicar aqui a regra do polígono. E vocês podem perceber o seguinte: se eu pegar o vetor Rzão maior, somar com o vetor R', ou seja, aplicando a regra da soma de Rzão com R', nós vamos ter um vetor resultante que é igual a R, conforme está aqui descrito aqui nesta equação. Ou seja, R minúsculo, é igual a Rzão mais R'. Então, dado o instante inicial T0 e o instante final T, as posições R maiúsculo e R' poderão ser relacionadas da seguinte maneira, da seguinte forma. R de T0, ou seja, a posição R no instante T0, ela vai ser igual a Rzão no instante T0 mais R' no instante T0. Já no instante T, nós vamos ter o seguinte, que R de T, ou seja, R no instante T, vai ser igual ao Rzão no instante T mais R' no instante T. Com isso, nós vamos agora aplicar uma ideia de variação, ou seja, o que seria a variação? O quanto a variação de posição seria o quanto a variação da posição de um dado móvel num dado instante de tempo. Então, nós vamos definir por ΔR. O delta é essa letra triangular, né, esse triângulo aí. ΔR, ele vai ser igual a R de T menos R de T0, ou seja, a posição dele no instante final menos a posição dele no instante inicial. Então, nós vamos pegar esta equação aqui, o ΔR, e vamos pegar as equações anteriores, ou seja, R de T0 e R de T, que foi dado aqui no que está no slide anterior. Então, nós temos aqui o seguinte, R de T menos R de T0 é igual a R de T mais R' de T menos R de T0 menos R' de T0. E aqui nós vamos agora reordenar os termos aqui, reagrupar os termos. Então, nós temos aqui o seguinte, R de T menos R de T0 vai ser igual a R de T, Rzão de T, menos R de T0 mais R' de T menos R' de T0. E aí nós podemos dizer o seguinte, R de T menos R de T, R maiúsculo de T menos R maiúsculo de T0 vai ser a minha variação no R maiúsculo, que eu vou denotar por ΔR. Já o meu R' de T menos o meu R' de T0 vai ser a minha variação da posição R', que eu vou denotar por ΔR'. E aí nós vamos agora dividir esta igualdade tudo por ΔT, que ΔT é a variação do tempo, T final menos T inicial. Então, ΔRT dividido por ΔT vai ser igual a ΔR de T sobre ΔT mais ΔR' de T sobre ΔT. Por definição, ΔR de T sobre ΔT é a minha velocidade. Ou seja, o que é a minha velocidade? É a minha razão entre o meu deslocamento pelo tempo, ou seja, o quanto eu me desloco por unidade de tempo. E com isso aí nós vamos ter a equação, nós vamos ter agora essa fórmula, essa equação que diz... Bom, nós vamos ter aqui agora a nossa equação aqui agora, que nós temos agora essa equação que diz o seguinte, V vai ser igual a Vzão, V maiúsculo, mais V'.
V, no caso, seria a velocidade da partícula em relação ao sistema, ao ponto fixo, ou seja, a minha referência fixa. O meu Vzão é o deslocamento da minha referência móvel em relação à minha referência fixa. E o meu V' é o deslocamento do meu ponto, né, do meu ponto material, da minha partícula, no caso pode ser o carro, em relação ao referencial móvel, que no caso seria a carreta. Então, nós podemos, então, a partir dessa fórmula, nós podemos isolar o nosso V', que é a nossa velocidade relativa. Então, nós vamos ter que V' vai ser igual, ou seja, minha velocidade relativa vai ser igual a V, ou seja, a velocidade do carro em relação a um ponto fixo, menos a velocidade do referencial móvel em relação ao referencial fixo. E assim nós vamos chegar ao conceito de velocidade relativa proposto por Galileu Galilei. E aí nós vamos ter a definição. Velocidade relativa entre os móveis A e B é dada pela diferença vetorial das suas respectivas velocidades, dada por, então, VAB, que no caso seria a velocidade relativa do móvel A em relação ao móvel B, vai ser igual a V de A menos V de B. Então, vamos agora aplicar essa equação ao nosso exemplo proposto. Então, no caso do exemplo anterior, temos que a velocidade do carro é de 25 metros por segundo, no sentido positivo de x, ou seja, eu convencionei que esse carro, por convenção minha, eu convencionei que o sentido de deslocamento desse carro é o sentido positivo, ou seja, minha referência é o sentido positivo da minha referência. Enquanto que a velocidade da minha carreta é de 20 metros por segundo, também no sentido positivo, ou seja, os dois estão seguindo a mesma direção e o mesmo sentido. Logo, a minha velocidade relativa vai ser dada por V', velocidade do carro, menos a velocidade da carreta. Então, nós temos que a velocidade do carro é 25 metros por segundo na direção de x, por isso representei aí na figura, como vocês podem ver, esse x com essa setinha, que é para indicar que está na direção de x, e V maiúsculo, que é a velocidade da carreta, né, o referencial móvel, 20 metros por segundo, também na direção de x. Então, substituindo aqui na fórmula, 25 menos 20 vai ser igual a 5 metros por segundo. Logo, o tempo necessário para que o carro ultrapasse a carreta será igual a... Então, no caso, nós temos o quê? Que velocidade é igual a ΔX sobre o meu ΔT. Vamos isolar o meu ΔT e passar o ΔV dividindo. Então, eu tenho que ΔT é igual a ΔX sobre V. Então, 25 metros dividindo por 5, melhor dizendo, por 5 metros por segundo vai ser igual a 5 segundos. Então, gente, com essa aula aqui, com essa explicação, nós concluímos a definição de velocidade relativa. E na próxima aula nós vamos ver a aplicação desse conceito de velocidade relativa ao vento, ou seja, nós vamos aplicar o conceito de vento relativo, ou seja, quando uma aeronave ela começa a se deslocar no ar, vai começar a haver um deslocamento relativo de ar em relação a essa aeronave, que aí a gente chama de vento relativo. Se gostou desse vídeo, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e comente e compartilhe. Obrigado a todos.